Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora das perspectivas da pauta econômica, auxílio emergencial, inflação, juros, enfim, as dificuldades de retomada da economia. Eu converso agora com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, há pouco eu estava falando aí da inflação, desacelerou, mas a gente ainda tem uma dúvida em relação ao comportamento futuro e isso está diretamente atrelado à expectativa em relação aos juros, né? Denise, você falou praticamente tudo que tinha que se falar sobre essa inflação de hoje e eu acho que tem mais do que juros, Denise, eu acho que tem a ver com câmbio. Tá? Se você me perguntar, a inflação é um problema para 2021, eu diria para você que nesse momento sim, com um câmbio a 5,30, 5,40 é um problema, como você mesmo chamou a atenção, o preço das commodities que são em dólar, a questão dos combustíveis, porque o petróleo é uma commodity, está subindo lá fora. Se você não tiver o câmbio contrabalançando esse impacto que vem de fora, a gente vai ver o que aconteceu esse mês de janeiro, que a gente teve 2 aumentos quase em sequência, está pressionando a inflação. Então, esse alívio que a gente teve agora de 0,25 na inflação de janeiro, provavelmente vai ser totalmente dissipado na inflação de fevereiro, porque vai ter um impacto grande desse aumento recente de dessa gasolina. Semana, né? Exato. Se você for juntar todo o aumento do diesel, GLP e gasolina, dá um impacto de 0,4 pontos percentuais na inflação. O dobro do impacto, por exemplo, que você citou, que era de alimentação nesse mês. Então, se você não tiver um câmbio voltando a níveis mais baixos, tá, você não vai ter esse contrapeso a esse impacto das commodities que estão vindo de fora e que vão continuar. Esse é um cenário internacional. A discussão não é se as commodities vão subir ou não, é quanto tempo elas vão subir. Se a gente vai ter um novo boom de commodities, como a gente teve lá em 2010, 2013, ou se vai ser simplesmente um período de alta. Que elas vão subir, a gente já sabe. Então, se você não tiver o câmbio voltando, eu acho que aí a gente tem um problema de inflação. E aí a gente tem outro problema relacionado ao câmbio, que ele está muito relacionado às expectativas, né? Então a gente vê uma preocupação, por exemplo, em relação à questão fiscal. Agora a gente tem toda essa discussão do auxílio emergencial. Antes se falava muito em responsabilidade fiscal, em limitação, mas agora já estão tentando dar um jeitinho de driblar o teto de gastos, talvez um crédito emergencial, ou então de se buscar, já se falou até em volta temporária da CPMF, né? Denise, você também agora fez o link perfeito. O que vai definir o câmbio é o que vai definir a inflação. E o que vai definir o câmbio vai ser essa discussão fiscal. Tá? Por qualquer métrica que você pegue para calcular o câmbio ideal para a economia brasileira, seja através de modelos econométricos que usem várias variáveis da economia, ou simplesmente pegando os pares emergentes do Brasil, como México, Colômbia, África do Sul, e comparar a trajetória deles vis-à-vis a brasileira, o dólar devia estar próximo de 4,50. Tá? Qualquer métrica que você use. Então, qual é a diferença? A diferença é que a gente tem uma questão fiscal que não está sendo resolvida e que o mercado está colocando um prêmio em cima dos ativos brasileiros por conta desse risco. Tá? E aí a gente entra nessa questão do auxílio emergencial. E aí não parece ser coincidência, o momento que a gente descolou desses pares emergentes que eu citei foi exatamente lá em meados de julho, agosto, quando começou a discussão se ia ter Renda Brasil, Renda Verde e Amarelo, Bolsa Família turbinado, ou seja, essa questão do auxílio emergencial começou a entrar de novo na discussão, vai ter uma prorrogação do auxílio emergencial ou não, e como é que você vai botar isso dentro do teto. E eu vou te dizer, Denise, não tem como botar isso aí dentro do teto. Tá? E se colocar fora do teto com essa situação de calamidade emergencial, você acha que dá para ser assimilado sem produzir mais reflexos como a questão do dólar? Eu acho que sim, Denise. Existe, a gente tem que primeiro tentar entender o porquê de o teto ser tão importante. O teto é tão importante porque a gente tem uma dívida que é muito grande. Tá? Então, ano passado, só 3 países emergentes gastaram mais que 8% do PIB em medidas fiscais. Brasil, Tailândia e Chile. O Chile tem 16% de dívida e a Tailândia 30 e poucos. 34, em relação ao PIB. Em relação ao PIB. O Brasil saiu de 74 para 89. Tá? Então, a gente precisa mostrar que
no longo prazo, essa trajetória de dívida não é explosiva, não vai passar de 100, tá? Que em algum momento ela vai estabilizar e vai começar a cair. Tá? Porque senão vai acontecer o que está acontecendo agora. O mercado vai botar prêmio em cima dos ativos brasileiros. E aí não é só o dólar, pega a curva de juros também, não é? Exatamente. E aí fica mais caro para o Tesouro se financiar e você entra num ciclo vicioso. Tá? Então, a gente tem que, de alguma forma, mostrar que esse teto está garantido para os próximos anos. Aí entra aquelas medidas... PEC emergencial, reforma administrativa, PEC dos fundos, PEC do Pacto Federativo. Esse arcabouço faz com que você tenha instrumentos para manter esse teto nos próximos anos. Para esse ano não tem jeito. Tá? Por quê? Porque mesmo que você aprove a PEC emergencial, as medidas que vão ser tomadas não seriam suficientes para fazer com que nesse ano você tivesse uma economia suficiente para incorporar o auxílio emergencial dentro do teto. E é uma questão simplesmente aritmética. O governo tem 122 bilhões de reais que são gastos discricionários, ou seja, que ele pode mexer diretamente, não são obrigatórios. Tá? O secretário do Tesouro, o Bruno Funchal, falou que você precisa de 108 para manter a máquina funcionando. Ou seja, o governo tem, na verdade, 14 bilhões para não só fazer investimento, como para botar dentro desses 14 bilhões o auxílio emergencial. Essas contas que estão sendo feitas pelo governo de 200 reais, alguma coisa entre 20 a 30 milhões de pessoas durante 3 meses, é 6 a 7 bilhões por mês. Então, História. Não tem como, é aritmeticamente impossível. Então, eu acho que no curto prazo, você fazer algum tipo faz um crédito extraordinário, como você citou. É uma situação de calamidade para justificar. Você sai do teto, esse gasto ficam fora do teto, você arruma algum tipo de receita extraordinária de curto prazo para não mudar o superávit. Mas você concorda com essa ideia da CPMF? O problema da CPMF, Denise, é o seguinte, até que estão botando a CPMF-E, né, de emergencial. O problema da CPMF é que a gente já viu, porque o próprio P da CPMF era provisória. E ficou, entendeu? É provisória emergencial. Exato. Então, o problema aqui no Brasil é que depois, que nem dizia a Dilma, depois que a pasta sai do dentifrício, é difícil lá, né? botar ela de volta no dentifrício, entendeu? Então, você acreditar que um aumento de imposto vai ser temporário, não sei. Até porque tem uma dificuldade enorme de cortar despesa, mesmo aquelas que daria para você cortar. Eu já ouvi vários analistas falando, por exemplo, porque os parlamentares não abrem mão de emendas para reforçar o caixa, deixar mais dinheiro com o governo para ter auxílio emergencial. Não vão fazer isso. Né? Então tem uma série de coisas, mexer com o funcionalismo, mesmo a PEC, ela teria que ser uma PEC turbinada, né? Essa PEC emergencial. Denise, tinha um primeiro-ministro inglês, o Anthony Eden, que ele falava o seguinte, que todo mundo tem um gasto, um corte em geral e um gasto em particular. Então, na hora, todo mundo fala assim, não, vamos fazer o corte. Por exemplo, uma outra opção seria você reduzir os subsídios. Tá? Gasta 300 bilhões de reais só em subsídio. E aí você fala assim, não, então vamos discutir a redução do subsídio. Começou-se a discutir a redução do subsídio da Zona Franca de Manaus, que é uma das maiores rubricas dessa parte. No final da discussão, não só foi mantido, como foi prorrogado por mais 30 anos. Então, é difícil. Eu acho que só que a gente está chegando no muro. Vai chegar uma hora que não vai ter mais opção. Tá? Eu acho que a gente está chegando próximo desse ponto de não ter opção. Agora, Luiz Otávio, nesse contexto todo, você vê condições de economia crescer, os 3% que estão, 3,5% que estão sendo projetados agora, você acha que há espaço para isso? Eu acho que há, Denise, por dois motivos. Primeiro, por uma ilusão matemática. Tá? Desses 3,5%, 2,5% a 3% vai ser só carrego estatístico de 2020. Ou seja, na verdade, a gente está discutindo se o Brasil vai crescer 1%, alguma coisa assim, liquidamente. Tá? Que é muito próximo do que a gente estava crescendo antes da pandemia. Tá? Então, eu acho que é até factível você ter esse crescimento. E eu acho que fora, obviamente, a gente enfiar os pés pelas mãos e aprovar um aumento do auxílio emergencial sem uma contrapartida que garanta o teto dos gastos mais para frente,
Eu acho que o que a gente está discutindo em termos de crescimento desse ano, até mais até do que taxa de juros, eu acho que taxa de juros é uma discussão para o crescimento de 2022. Eu acho que o que está em jogo é a questão da vacinação. É o ritmo de vacinação, é a gente conseguir chegar no final do ano com pelo menos 70% dos adultos com mais de 14 anos vacinados. Para a pandemia deixar de atrapalhar efetivamente. Exatamente, né? Eu acho que é isso que vai fazer diferença, porque, na verdade, o setor que essa pandemia pega mais em cheio é o setor de serviço, que é o setor que mais emprega, é o setor que tem mais peso no PIB brasileiro. Então, sem o setor de serviço começar a soltar essas amarras da pandemia, eu acho que a gente vai ter um ano ainda complicado. Por isso que eu acho que a vacinação vai ser o ponto-chave. Na verdade, o auxílio emergencial é um remendo em função da pandemia que ainda prejudica a atividade em geral, emprego e tudo mais. Né? Exatamente, porque qual foi a grande surpresa desse início do ano? Tá? Foi a segunda onda. Porque até se esperava que você tivesse uma segunda onda por conta na Europa, nos países do norte, por conta do inverno, e aqui no Brasil por causa das férias. O problema todo é que veio com essas cepas novas que são muito mais contagiosas. Tá? Então eu acho que foi isso que pegou todo mundo de calças curtas. Tá? E agora a gente está tendo que meio que remediar a coisa para ver se faz uma ponte até a economia começar a se recuperar. E ela só vai se recuperar com o andamento da vacinação. Perfeito. Conversei com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Laerte.